Mandamento judaico. O dinheiro na origem. O homem não morre, ele se mata. A cada variação de humor, uma cascata de moléculas de emoções, de neurotransmissores e hormônios flui através do corpo, afetando cada das células. Funciona como um mensageiro entre as células nervosas, neurotransmissores, vários tipos como funções específicas. Então são mensageiros de vários tipos de transmissores e hormônios. E aí são elas: dopamina, endorfina, cortisol, serotonina, são esses, muito mais GABA, né? É o que você vibra e acredita. Cada emoção tem uma assinatura bioquímica que vai produzir, né, uma varredura verdadeira em cada circunstância, de leões e ursos. Através dessas circunstâncias, gera as emoções. Então, por que tenho que ter um controle dessa peça do tabuleiro, que é o dinheiro? Através dessas circunstâncias que gera em nós seres humanos, nos hormônios cortisol, dopamina, né? Isso afeta e acarreta em todos nós. E o dinheiro é que causa isso. Se está alegre, alegria e gratidão, vai ter o dinheiro. Não é falar, é a vibração, é a tranquilidade, a alegria, a paz. Dinheiro cria emoções, né? Tem que ter o domínio do dinheiro. O domínio, para se ter o domínio, tem que ter agenda. Agenda é o que? Todos os seus gastos semanais tem que ser anotado. Padaria, consumo de carro, e abastecer, qualquer tipo de manutenção que seja, acessório e adornos pessoais, sei lá, um perfume, um creme. Você que tem que ter o controle disso, o fechamento semanal. Porque através desse fechamento semanal, você vai saber quem é você. Como assim? Porque você saber onde é que você está errando. Você vai ter o controle do dinheiro. E aí você sabe aonde modificar, que é o padrão mental e os hábitos, né? Se eu criar as dificuldades, neurotransmissores e hormônio, eu controlo as pessoas. Então, é isso que os bancos, por exemplo, instituições financeiras fazem. Você toma um empréstimo, um financiamento, fica ansioso para pagar, seus hormônios se alteram, ansiedade, e aí você gera o quê? O desconforto e por não ter a tranquilidade, a paz, os seus hormônios neurotransmissores estão desequilibrados, você faz mais compra e aí gera esse redemoinho do tsunami na vida da pessoa. Então tem que ter esse controle. A pessoa fala assim: eu profetizo, falo, boas palavras, o sentimento divino e nada acontece. Por quê? A profetizar é algo maravilhoso e tem que fazer. Mas se eu tiver desligado da fonte, meus neurotransmissores e hormônios, nada vai acontecer. Eu estou com contas de energia, companhia elétrica e profetizando, não vai acontecer. Porque eu estou falando algo, mas estou sentindo outro.
Então isso tem que ser um domínio, disciplina, tem que ter agenda, né? Porque a agenda é o seguinte, você vai estar no equilíbrio, no controle. Você vai comprar um perfume. Você já tem três perfumes, em exemplo. Não, não há necessidade. Você vai começar a ter o domínio. Vai ser elegante, mas você não pode se desarmonizar. E é isso que acontece, que é o que? É energia, frequência e vibração. Você não, entendeu? Porque você foi vendido o quê? Escravo. A partir do momento que todos nós terrenos não temos o domínio, fomos vendidos como escravo, né? Então, tem uma chave importante, que é dormir cedo. Porque só criamos esses hormônios, neurotransmissores e a sinapse que é a corrente da ligação quando dormimos cedo. Por quê? Porque a Terra tem um ponto vibratório eletromagnético que ele vibra, capta todas as nossas energias, pensamento e sentimento, que é os neutrinos. O neutrino vem branco, faz a varredura no coração e nos rins, processa e dá um impulso no Sol central. E aí ele retribui aquilo que nós estamos sentindo, né? Então, nós temos que ter responsabilidade. E a responsabilidade tem que ter agenda. Para nós sabermos, é desejo ou necessidade? Né? E além disso, tem uma coisa que acarreta, que é distração. Desejo como? Temos que saber. Desejo é algo que não há necessidade no momento. Talvez um sapato seja necessidade, ou seja, só desejo. Se você tiver 10 modelos de sapato iguais, talvez não seja mais uma necessidade no momento. Além disso, temos as distrações. Aí nós vamos ver estádio de futebol, shows, entendeu? São distrações. É por causa disso que o universo está repleto disso, de distrações. E esses padrões mentais são criados basicamente, todos eles, dos anos 70, 80, e perpetua até hoje, que é a mídia, são os artistas, cantores, jogadores, até atletas, eles que são a sedução, e faz você, sedução de compra, e aí tem um padrão, né? E a pessoa fica presa nesse sistema. Então, nós temos que ter alguns cuidados de acordo com sua necessidade e sua condição. Fazer uma atividade física, tomar sol, uma alimentação equilibrada, apimentada. São essas coisas que nos enriquecem, e isso, ouvir palavras e as escrituras divinas, ler, né? São coisas que criam nossos hormônios e dá bem-estar. Isso alivia as mazelas e nos faz ficar forte e seguir na fé e na alegria. Concentrar nas metas, né? Em vez de ficar olhando obstáculos, temos que ter concentração na meta. Porque aí não há gerações de muito hormônio, por exemplo, cortisol, né? E entre outros, né? São outros maléficos, mas o mais maléfico é esse aqui. Então, em vez de a gente falar olhando para o buraco, falar mais da escada. É normal as pessoas ficarem falando, eu fui no médico e tem não sei quantas mazelas, mas você pode observar que é a pessoa que está
botando, olhando, se expressando, palavras, sentimento e botando energia naquilo ali, nesse processo, e isso vai se fortalecer aquilo que ela está passando, né? Então, assim, o conselho não é legal. Porque isso fortalece aquilo que você está passando. É buscar conhecimento das palavras, que isso nos liberta. Então, vamos programar a Matrix. O seu cérebro, todos os terrenos terráqueos, em 4 horas, faz a leitura eletromagnética. Então, são coisas do dia a dia que está aí, na sua casa, no seu trabalho e no seu transitar, que é a potência do negativo, são as 4 leis fortes, positivo e negativo, né? A força atômica. Não precisa ter o trabalho já no automático. Por exemplo, você está sentado na rede e isso está fazendo em todos nós. Então temos que começar a quebrar isso. Porque quando está vindo, o inimigo está falando assim, esse aí é nosso escravo. Então, para você mudar isso, tem que fazer a bagunça dos neutrinos. Os neutrinos, eles vêm limpos, brancos. São trilhões que passam no corpo de todos nós durante o dia. Então, por causa disso, que o Yahoo fez o relógio dele, o dia e a noite é para se dormir. Porém, por causa disso, hoje que se colocou tanta luminosidade para se ter o controle, que são luzes brancas, né? E a luz era amarela e foi mudando para azul e hoje está ficando luz branca. Então, isso tem um interesse de quem governa e o planeta, porque se você olhar para o Sol, nos anos 80, 70, o Sol era de outra cor, era amarelo, e hoje o Sol está azul, indo para branco, e depois ele vai para vermelho, que aí já é o 7 dias de Daniel, a semana de Daniel, que é um outro tema, né, que você pode se aprofundar mais para frente. Então, o Sol central faz a varredura. E nós temos que compreender isso. Como que vamos fazer essas 4 horas? Então, de 4 em 4 horas, o correto é você começar a bagunçar a holografia, certo? Você pode estar na rede e vai estar processando, está sentado vai estar processando, certo? É uma lei e ela está com o eletromagnetismo está operando aqui no planeta Terra, em todos nós. Então, uma maneira de nós fazermos isso, porque essa realidade é criada o dia a dia, os meses e os anos. Então, uma maneira de fazermos essa bagunça é seu guarda-roupa. O guarda-roupa se arruma por cores, certo? Camisas, mangas curtas, camisa manga longa, bermuda, shorts, por cores, branca, azul, vermelho, azul escuro, marrom, negro, preto, certo? E as pessoas, por falta de desconhecimento, botam tudo misturado, as cores. Então você tem que botar roupa de festa, uma parte, esportivo em outra, por cores. Sapatos arrumados, meias, sunga de praia, cueca por cores. E a mesma coisa na sua casa. Suas panelas tem que se arrumar elas por tamanho, uma dentro da outra. A pia, a mesma coisa. Os talheres, chinoás, baguetes, todos os adornos de mantimentos e pratarias, xícaras, chinoás, todas têm que ser nesse padrão, porque você quebra o eletromagnetismo. Se fala muito de pessoas ricas
Não. Isso é uma lei, a lei da organização, querendo ou não, entendendo, aceitando ou não, é assim, certo? E dentro disso, outra maneira de se fazer é você fazer as 7 cores. Em 4 horas, você mudar as cores. Por exemplo, eu tenho copos, né? Os copos de louças pintados, várias cores, vermelho, verde e tal. Em 4 horas eu mudo a posição da holografia. E tenho canetas na minha mesa também, várias canetas. Em, quatro, em 3 horas eu vou mudando elas, para quebrar isso. Aí os caras já vai lá no subconsciente, consciente, e começa a entender que você sabe de alguma coisa, né? Então, essa é uma maneira. Tem várias maneiras de se mudar a holografia. E uma coisa, essa holografia, ela não é de Satanás, tá? É de diabo. Padrões mentais, só troca padrões mentais e quebra eles ouvindo, ouvindo escritas divinas, quebrando com meditações, né? E os 70% que tem que se mexer, que outra coisa pode fazer mais para frente nisso. Como foi criadas essas maldições, né? Desses padrões divinos. Ele, eles não dizem, né? Os ditos populares, todo mundo chavões, ele não diz se dizer, se contar uma mentira 100 vezes não se torna verdade. Pronto. Se a pessoa falar mentira 100 vezes, torna verdade. Todos esses padrões que eu falei antes, dos anos 60, 70, depois que criou a televisão, né? É algo muito importante, muita informação, mas se veio daí, da televisão. Hoje nós temos tecnologia, um celular, outras coisas mais, mas veio daí. Então os padrões foi criado disso. Ah, use protetor, um exemplo. Todo mundo fala do protetor solar, mas a Austrália é o país que mais se usa protetor e é o país que mais tem câncer. Aí tem uma coisa que tem que ser estudada, né? É o protetor ou algo mais, né? Mas se vende como protetor fosse algo, não tô mandando ninguém não usar protetor solar. Aí é estudo e pesquisa, você tem que se informar, né? Então se torna verdade. Temos que fazer o fechamento semanal. O fechamento semanal é você sentar, se você tiver uma esposa, uma parceira, sentar os dois e todo o custo semanal tem que estar anotado. Aqui é muito difícil. Por quê? Um dos dois, com certeza, é consumista. E quando chega na hora de fechamento, vai começar a gritar, vai levantar. Aí tem que ter aquele emocional, não falar nada, para não dar guerra, conflito. Então, mas tem que fazer, porque aqui vai saber aonde é que está pegando. Só que a maioria não fala quanto que ganha, no que gasta, o dinheiro é meu. Então, aqui não vai prosperar pessoas que vivem assim. Infelizmente, vai viver pegado no cartão de crédito, né? E aí tem que fazer esse fechamento semanal, porque aqui vai saber quem é você. Com 3 meses você sabe quem é você, certo? E aí você vai dar um salto Aqui nós estamos falando de dinheiro, conhecimento judaico, e tem que fazer isso aqui. Você não tem, como é que diz, responsabilidade financeira, né? Tem que fazer esse fechamento mensal, semanal, depois fechamento mensal, para saber se é desejo, se é necessidade. E aí tem que ter a cumplicidade do casal. Porque às vezes. E aí você não tem entendimento seu. O que é que você quer? Para onde você está indo?
né? Uma vez a pessoa, a gente gasta o cartão chegou, já virou outro dia, estava comprando. Se tem um problema no cartão, acabou, fechou a pessoa, né? Eu falo porque eu tenho vários comércios e aí as pessoas faz compra, não papelzinho do ticket essas pessoas pegam, ni Pix, ni cartão, entendeu? Eu quero saber como é que essas pessoas faz o controle de quanto que gastou, de gasto. Um exemplo, não tem nada a ver, mas tem cliente que chega aqui que tem 10 cartões, cara, entendeu? E aí, depois pega amizade, assim, conhecimento com a gente, começa a falar um monte de coisa e você vê que a pessoa tá mal, mas assim, 10 cartões, mas tá com dois carros importados, mas então, pode, epa, mas o financiamento tá atorando, entendeu? É a realidade. Mas quer viver muito por causa de aparência e aí quer viver de condomínio caro, mas assim, aqui é real, a real é essa, né? Você pode viver em condomínio, mas tem que fazer outras leituras, né? Então, nós temos que trabalhar esses fechamentos com a agenda, os padrões, né? Desejo ou necessidade. Sempre tem que perguntar, tudo que nós formos fazer aquisição, tem, a pergunta-chave é essa: é desejo ou necessidade? Às vezes eu saio nos comércios, hoje não, que muita gente me conhece, mas quando chegava com a minha aparência, com a minha barba, a galera achava simples, não queria comprar. Hoje todo mundo me liga. Várias empresas querendo me vender para umas coisinhas, meus negócios. Não. Eu só compro de acordo com a necessidade. Entendeu? Não adianta ficar comprando tonelada, ou seja, para construção civil, para de colégio escolar, se não vai ter necessidade. Né? Então, tem que ter esse controle, porque a sedução é grande. Desejo e necessidade, onde tem seus padrões que criou os hábitos. Pessoas largadonas, não pega os recibos, não anota nada, né? Então aqui nós temos Deuteronômio, Provérbios Eclesiásticos. Deuteronômio é o coração financeiro e espiritual de Arro. Esses versículos de Deuteronômio, bendita é o seja, bendita a amassadeira, bendita a entrares e saíres, 28 a 14, são bênçãos. Então todos nós temos que ter isso na mente, saber isso, o que é bênção e o que é maldição. E todos nós judeus sabemos disso. São coisas que estamos só falando em Mateus, nada contra Mateus, não falando de dinheiro. Eu falo isso que eu vou em igreja evangélica e só fica naqueles mesmo. Então assim, não passa educação, né? A base de condição financeira, da condição financeira, né? É Deuteronômio, tá? E aqui então, nisso aqui, a chuva cai para o bom e para o ruim. Ah, mas fulano é ruim. Eu entendo, tem muito judeu que eu sei como é que é. Mas ele segue as leis. Salomão, né? Então, se você pratica as leis, vai chover para você. Não importa se você é de tal religião, social, bairro, rua, não importa. É as leis. Em muitos casos eles não conhecem as leis, mas estão seguindo as leis, mesmo sem saber. Vai ter as bênçãos, entendeu? Como essas bênçãos se tornam padrões mentais. Então aqui os gastos, né, impensados, é como uma aliança com povos estranhos. Aqui nós temos que ter agenda, de novo, né? Então essas maldições são padrões mentais. Uma base de uma vida financeira, não importa se a pessoa é ímpio, é as leis, tá? Tô falando de dinheiro. Tem uma pessoa que acessa sem saber, ela vai naquela ali que é o caminho, o percurso até no topo. E ele chega no topo,
ele não se mantém no topo, porque por falta de conhecimento da lei, né? Você anda na carne com mentira, medo, dúvida, egoísmo, o céu se fecha financeiro. Então aqui a mentira não continua mentindo, uma mentirona. Se você não tiver, fale, não tenho, só daqui a tanto tempo eu vou, mas as pessoas mentem, enganam, e aí o tempo se fecha, o céu se fecha. Se você anda na verdade, confiança, generosidade, obediência, palavra do Espírito, o céu se abre. É lei. Plantar muitos colherá pouco. Estagnação financeira. Dinheiro com furo no bolso. Isso aqui é o ciclo de vazamento. Aqui a pessoa está bem mal, ou bem ruim, não sei. Essa é uma verdadeira maldição, né? Porque a pessoa está com furo no bolso, que o dinheiro entra e sai. Aqui o quê? É vícios, remédio, área de saúde, briga, confusão, maldição financeira, falta de dinheiro, né? E aqui tem que ter a cumplicidade do casal. Quem tiver aí é casado, parceiro, parceiras. O neutrino como um israelita. O fluxo de dopamina como dinheiro. Bom, vamos subir o nível. Como algo jamais dito. Se obedecer os meus mandamentos, Deuteronômio, olha o que eu falo. É fantástico, é divino. 28, 21. Imagine que cada pensamento é um israelita, né? Israelita. E a dopamina, o dinheiro espiritual. Quando você pensa generosidade, disciplina, gratidão, seu neurônio israelita obedece a Yahweh, Jeová. Resultado, a dopamina se distribui como riqueza no cérebro. Olha, a dopamina se distribui no corpo como riqueza no cérebro. Então aqui a pessoa tem a paz, a alegria, o sangue, o coração, tudo vibra, né? E correntes sanguíneas, paz, a criatividade, ideias lucrativas aparecem. Quando você pensa com inveja, medo, raiva, vingança, mentira, palavra proveniente da carne, os neurônios israelitas se rebelam. Resultado, a dopamina some, vem o quê? Depressão, dívida, autossabotagem, as vendas zero, né? Insatisfação, ausência de criatividade, estagnação financeira, deuteronômio, não é isso? Então aqui Yahweh é o coração financeiro espiritual. A prosperidade começa dentro do cérebro, como obediência bioquímica aos mandamentos invisíveis.